Está no ar o Jornal Breve com Solano Manoel. Seja bem-vindo ao canal, se inscreva agora mesmo e curta o vídeo. Hoje é quarta, 21 de junho de 2017. O Jornal Breve hoje traz mais do que uma notícia, uma nova ferramenta. Revogação do mandato presidencial pela população avança no Senado. Você vai saber do que se trata. E outras informações no Giro Breve. CC, Carta Capital. Revogação de mandato presidencial pela população avança no Senado. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aprovou nesta quarta-feira a inclusão na Constituição de um dispositivo que permite a revogação do mandato do presidente da República pela população, o chamado RECAL. Apresentada inicialmente em março de 2015, a PEC 21/2015 do senador Antônio Carlos Valadares foi aprovada na forma do substitutivo proposto pelo relator, senador Antônio Anastasia. O texto segue a plenário para discussão e votação em 2 turnos. A proposta de revogação do mandato do presidente, que terá de ser apreciada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, dependerá de assinaturas de não menos que 10% dos eleitores que compareceram ao último pleito, distribuídas em pelo menos 14 estados e não em menos de 5% em cada um deles. O formato final da PEC foi definido na reunião com acolhimento parcial pelo relator de emenda sugerida pela senadora Vanessa Garagiottin, PCdoB Amazonas. De acordo com o texto aprovado, a proposta de revogação será apreciada pela Câmara e pelo Senado, sucessiva e separadamente, e para ser aprovada precisará do voto favorável da maioria absoluta dos membros de cada uma das casas. Garantida a aprovação, será então convocado referendo popular para ratificar ou rejeitar a medida. No caso de ser aprovada a revogação, o vice-presidente da República sucederá o presidente. Ainda pelo texto aprovado, é vedada a proposta de revogação durante o primeiro e o último ano de governo e a apreciação de mais de uma proposta de revogação por mandato. A proposta não explica, porém, se considerará os votantes do primeiro ou do segundo turno. Em 2014, 115 milhões de eleitores participaram do pleito em primeiro turno e 112 milhões no segundo. Em um cenário como este, seria necessário reunir 11 milhões de assinaturas entre os eleitores para a revogação. Na versão anterior, o substitutivo de Anastasia admitia que o pedido de recal fosse apoiado por pelo menos 10% dos eleitores que compareceram na última eleição presidencial, sem exigência de percentual de assinaturas por estados. Na emenda, Vanessa Garagiottin defendeu a elevação do percentual geral de assinaturas para ao menos 15% do eleitorado em pelo menos 14 estados, com ao menos 5% em cada um. Anastasia manteve os 10%, acatando apenas os critérios de distribuição por estado. A revogação do mandato, na forma agora em análise, difere do procedimento do crime de responsabilidade, não apenas pela iniciativa e pelo quórum para aprovação, mas principalmente pela causa, a perda de representatividade e apoio da população, e não necessariamente a prática de ilícito comprovado, que se relaciona ao impeachment. Ao defender a adoção do mecanismo que já existe em muitos países, ele salientou que o recal garante a responsabilidade contínua das autoridades públicas, já que os eleitores não precisam aguardar até a próxima eleição regular para destituir um agente público incompetente, desonesto, despreocupado ou irresponsável. Para o relator, ainda que a prerrogativa não seja utilizada, a mera possibilidade de que seja invocada levará ao maior cuidado no exercício da função governativa pelo presidente da República. Em plenário, a PEC precisará conquistar nos 2 turnos pelo menos 3/5 dos votos dos senadores. Então, seguirá para análise na Câmara dos Deputados. Veja agora outras notícias no Giro Breve. Brasil 247.
Governo Temer retalha senador que votou contra a reforma trabalhista. O senador Hélio José, PMDB do Distrito Federal, que chamou o governo Michel Temer de corrupto e acusou o Palácio do Planalto de fazer um balcão de negócios em uma retaliação terrível, criticou a demissão de 2 de seus indicados no Diário Oficial da União. Exame.com. João Dória anuncia programa para abrir empresa em até 7 dias. O prefeito de São Paulo abriu a ABF Expo Franchise, anunciando novos prazos para abertura de negócios na cidade. R7. Justiça bloqueia negócio de quase R$1 bilhão da JBS. Empresa queria vender subsidiárias de carne na Argentina, Paraguai e Uruguai. Previsão do tempo para Itapeva amanhã. As informações são do Clima Tempo. Sol com algumas nuvens. Não chove, a máxima é 18 e a mínima é 11 graus. O Jornal Breve termina aqui. Nos siga nas redes sociais. Obrigado pela sua audiência e até amanhã, se Deus quiser.